Nesse dia tão especial em que se comemora a Páscoa, gostaria de deixar um recado da Palavra de Deus. A passagem que nós estaremos lendo se encontra em Êxodo capítulo 12 e teremos uma leitura a partir do versículo 1. Diz assim a Palavra de Deus: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas o comerão. Não comereis do animal nada cru nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Não deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã queima-lo-eis. Desta maneira comereis lombo cingido, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. E também agora o versículo 46. O cordeiro há de ser comido numa só casa, da sua carne, não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso algum. Muito bem. Nós pensamos que ligação há entre a Páscoa dos judeus e a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, há uma ligação muito grande. Para muitas pessoas que não sabem o verdadeiro significado da Páscoa, muitos pensam, quando chega nessa época, em coelho, em ovos de chocolate. Mas muito mais do que isso, há um significado muito especial. E nós vemos aqui, nessa passagem de Êxodo, Deus dando detalhes de como deveria ser feita a Páscoa dos judeus. Primeiro, nós conhecemos muito bem a história, o povo de Israel era escravo dos egípcios. E Deus então começou a enviar as pragas, que nós chamamos de as 10 pragas, para que Faraó deixasse o povo ir embora. Chegando então na última praga, que seria a morte dos primogênitos, e esse então Faraó deixaria o povo ir embora. Só que a morte ia passar em todo o Egito, mas o povo de Israel, Deus proveu uma maneira de salvá-los. Se nós continuarmos a leitura, vamos ver que diz que não havia casa em que não houvesse morto. Todo primogênito, do animal até daquele que sentava no trono, morreu. Mas o povo de Israel foi salvo pela provisão de Deus. Exatamente quando Deus ordenou para eles instituísse essa festa, a Páscoa, e tinha que ser do jeito que Deus pediu, não como a maneira que o povo queria. Porque se algum pai, por um acaso, deixasse de fazer algum detalhe do jeito que Deus exigiu, o seu primogênito seria morto. Mas eles fizeram exatamente como Deus ordenou a Moisés. E nós encontramos aqui nessa passagem, na riqueza dos detalhes em que o povo de Israel deveria celebrar a Páscoa. Então, esse cordeiro nós vamos observar que tinha que ser do jeito que Deus queria, e todos os detalhes nos fala do Senhor Jesus Cristo. Então, rapidamente,
Gostaria que nós estivéssemos observando o versículo 5. Nós vimos que esse cordeiro deveria ser sem defeito. Não poderia ser um animal manco, não poderia ser um animal cego. Isso nos fala da vida santa e pura que o nosso Senhor Jesus Cristo teve quando ele esteve aqui na terra. O mesmo versículo 5 fala que esse animal teria que ser macho de 1 ano. Isso nos fala da masculinidade do Senhor Jesus Cristo e morto ainda jovem. Depois, no verso 6, nós encontramos as palavras dizendo: e o guardareis até o 14º dia deste mês, indicando os 30 anos de vida particular do Senhor Jesus em Nazaré. Verso 6 ainda diz: toda a congregação de Israel o imolaria. A Bíblia fala que o Senhor Jesus foi morto pelas mãos de iníquos. Também o verso 6 diz que isso teria que ser feito no crepúsculo da tarde, ou seja, deveria ser comido no crepúsculo da tarde entre a hora 9ª e a hora 10ª, exatamente a hora que Jesus Cristo foi morto. Verso 7, tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras na verga das portas. Então eles estariam protegidos pelo sangue nas ombreiras, assim como todo aquele que confia no sangue do Senhor Jesus Cristo está livre de uma condenação eterna. Verso 8, comerão a carne assada do fogo com pães asmos e ervas amargas. Isso nos fala do grande sofrimento que o nosso Senhor Jesus passou. A ira de Deus estava sobre ele. Então a Bíblia nos diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Verso 10 nos diz: nada deixareis dele até pela manhã. A carne deixada para o outro dia poderia se estragar, então tinha que ser consumida no mesmo dia. A Bíblia diz que Jesus Cristo morreu numa sexta-feira e ressuscitou no domingo, mas o seu corpo não viu a corrupção. Verso 11 e 12 diz que comê-lo-eis à pressa é a Páscoa do Senhor. Então deveria ser celebrada com espírito de partida imediata, porque em breve o povo de Israel ia sair de lá. Assim também nós, como cristãos, temos que ter em mente em comemorar a verdadeira Páscoa, no sentido que em breve nós não estaremos mais aqui. E finalizamos pelo versículo 46, que diz: nem lhe quebrarei osso algum. Lá em João 19, versículo 32 e 33, nós lemos que os soldados foram e quebraram as pernas, e ao primeiro e ao outro, que com ele tinha sido crucificados. Chegando, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Então, aqueles outros dois que estavam crucificados junto com Cristo, tiveram suas pernas quebradas. Quando o soldado foi até o Senhor Jesus para quebrar as pernas dele, viu que ele estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas não foi uma coincidência, mas a Bíblia diz: isso aconteceu para se cumprir as Escrituras. Nós encontramos aqui a veracidade da palavra de Deus, como ela se complementa, Velho Testamento, Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia fala somente de um assunto, um tema, que é o Senhor Jesus Cristo, enriquecido em detalhes, todos esses detalhes, como o cordeiro deveria ser feito, a preparação, tudo isso nos fala do Senhor Jesus Cristo, que morreu na sexta-feira e ressuscitou ao terceiro dia. O verdadeiro significado da Páscoa é Cristo. Se você já fez do Senhor Jesus o seu Senhor e Salvador, você também está salvo. Assim como o povo de Israel foi salvo por aquele sangue que foi passado nas ombreiras daquelas portas, a Bíblia diz que não havia casa em que não houvesse morto, mas o povo de Israel, por causa do sangue, eles estavam então livres, estavam salvos. Você também pode ser salvo da ira de Deus
chamada condenação eterna, se você também colocar a fé e confiança no Senhor Jesus. Que Deus te abençoe nesse dia, que você possa entender o verdadeiro significado da Páscoa. Que Deus te abençoe.